2025 aí, começando já, mês de fevereiro agora, para que possamos sempre elevar, purificar e melhorar cada vez mais nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações, a fim de que tenhamos uma vida sempre radiosa. E para começarmos a nossa reunião, faremos oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 152. Deixa eu ajeitar aqui. É oração para louvar a generosa proteção de Deus. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. Caso você o tenha e queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração e vamos juntos purificar ainda mais os nossos pensamentos por meio da oração. Vamos lá então? Oração para louvar a generosa proteção de Deus. Deus é o todo de tudo. Ele transcende o tempo, transcende o espaço, está presente em todos os lugares, em todos os momentos. É sem princípio e sem fim. Ele está aqui, agora, em todo lugar. Está acima de mim, abaixo de mim, em frente a mim, atrás de mim, à minha direita, à minha esquerda, enfim. Ele me rodeia de todos os lados e com sua onipresença me protege. Ó Deus, que grandioso sois vós. Vós sois a fonte de nossa vida. Vós sois a fonte da sabedoria, do amor, da capacidade, da provisão, da alegria, da harmonia e da paz. Agora, unindo-me e fundindo-me com Deus, recebo dele a vida infinita, sabedoria infinita e amor infinito. Concretizo a capacidade ilimitada e a provisão ilimitada de Deus e vivo uma existência plena de alegria, harmonia e paz. Em minha imagem verdadeira, tudo isso já está concretizado. Deus, seja feita a vossa vontade no mundo fenomênico, assim como é no mundo da imagem verdadeira. No mundo da imagem verdadeira, onde estão manifestados a sabedoria perfeita, o amor perfeito e a força perfeita de Deus, não há nenhuma forma de imperfeição. Ali não existem aflições, não existem conflitos, não existem desarmonias. Existem unicamente a harmonia, unicamente o bem. Ali não existem doenças e sofrimentos. E eu, preenchido de todas as coisas boas e tendo à minha disposição tudo o que é necessário para a perfeita manifestação da vida, jamais sofro situações de carência. Neste momento, concentro o meu pensamento no fato de que unicamente a imagem verdadeira é existência, compenetro-me no fato de que, no perfeito mundo da imagem verdadeira, é impossível a existência de males, de conflitos, de desarmonia. Certifico-me de que nem a bomba atômica, nem a bomba de hidrogênio conseguem estender suas forças devastadoras sobre o mundo da imagem verdadeira. Como eu vivo em segurança, protegido, sempre por Deus no mundo da imagem verdadeira, não temo a bomba atômica nem a bomba de hidrogênio. O homem é filho de Deus, e o filho de Deus, por estar sempre sob a proteção do Pai, só pode viver em paz e segurança. Nenhum perigo e nenhuma desgraça consegue aproximar-se de mim. Eu sou um ser mais grandioso do que a bomba atômica, do que a bomba de hidrogênio. Esta vida é como um palco de teatro, destinado à manifestação da grandiosidade da imagem verdadeira do homem. No palco, o enredo não se desenrola totalmente de uma só vez. O desenrolar e a realização do enredo fazem-se por etapas e, portanto, requer algum tempo. O fato de um enredo da felicidade não se concretizar de uma só vez neste palco da vida é comparável ao fato de que, mesmo plantando uma semente, ela não pode germinar, florescer e dar frutos, tudo de uma só vez. Cada coisa tem a sua época. Entretanto, no momento em que plantamos a semente, ou melhor, antes mesmo de plantarmos a semente, dentro dela já existe o modelo original da flor e do fruto. Em outras palavras, já está determinado que a semente vai florescer e dar frutos. Basta plantar e cultivar essa semente, para que ela infalivelmente dê lindas flores e bons frutos, exatamente como os modelos originais. Assim também a existência humana. A imagem verdadeira perfeita já está dentro da semente chamada vida. Através da meditação Shinsokan, dos atos de bondade e amor e da dedicação sincera, eu cultivo essa semente. Por isso, na minha vida, infalivelmente, desabrocharão belas flores e serão produzidos bons frutos.
Deus, agradeço a vós que me ensinastes essa verdade. Linda, linda, linda oração, que inclusive iremos utilizar parte dela agora na nossa palestra, e agradeço muitíssimo a Deus a oportunidade de poder aprender um pouquinho mais com ela. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma grande alegria, como já dito, estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui na Regional DF Brasília. A você que está em casa, meu muito, muito, muito obrigado. Quero deixar um abraço especial a esse povo maravilhoso que é o povo do estado da Bahia e dos estados ao redor que me receberam agora no início de fevereiro na Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé, onde nós podemos estudar um pouco mais dos ensinamentos da Seitianoye. Então eu quero agradecer imensamente e deixar meu beijo carinhoso a todo mundo, viu? Meu muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que de algum modo contribuem para que nós possamos estar aqui toda segunda-feira ensinando, aprendendo e praticando um pouco mais dos ensinamentos da Seitianoye, em especial a meditação Shinsokan. Quero agradecer muitíssimo. E hoje nós vamos tratar um tema que é bem legal, bem importante e bem necessário, que é exatamente a gente aprender a pedir. E isso é diretamente relacionado ao próprio entendimento do que é oração e também ao próprio entendimento de como funciona o mundo da projeção. Então, é um tema muito legal, muito especial, observando que eu vou tratar exatamente de um espectro só, não vou abordar tudo aquilo que é relacionado, que é muita coisa, nós precisaríamos de mais tempo para poder falar sobre isso, mas vou tentar trazer de uma forma, numa linha bem coerente, tentando fazer com que nós compreendamos exatamente a importância do saber pedir na nossa vida cotidiana e, por conseguinte, na nossa vida religiosa, na nossa vida espiritual. Então, não é nossa intenção esgotar, observando que também podemos abordar essa mesma forma que eu vou falar de outras maneiras, trazendo sobre outros espectros também, tá bom? O livro que eu vou utilizar hoje, eu vou utilizar um trecho da oração que nós fizemos agora, que nós acabamos de fazer, da oração de abertura, que é exatamente a oração para louvar a generosa proteção de Deus, que está na página 152 do livro Sutra Sagrado, a Verdade e Orações, volume 1. Lembrando que meu livro é a 37ª impressão. Então, para começar, a gente primeiro precisa entender a questão do pedir. É muito comum as pessoas afirmarem assim, tudo o que eu pedir eu vou conseguir? É uma pergunta muito frequente que faz. E na Seitianoye falamos que nós temos potencialidade infinita. Então uma pessoa fala, bom, então se eu tenho potencialidade infinita, tem. Então tudo que eu pedir vai ser atendido? E a resposta ela fica extremamente complexa. Porque eu poderia muito bem falar assim, não, sim, tudo que você pedir você vai conseguir. Só que uma resposta muito simplória para uma questão muito mais complexa precisa de uma explicação para que você compreenda realmente a profundidade da resposta. Então vamos lá, nós temos dois momentos que eu preciso explicar. Primeiro é entender o pedir da onde que veio, da nossa doutrina, da nossa formação, né, melhor dizendo, da nossa formação cristã, da onde que veio o conceito de pedir, né, que muitas vezes é a base das nossas orações, porque muitas vezes a nossa oração ela se baseia no pedir, vou pedir para Deus, estou precisando de Deus, eu quero de Deus, então vem do pedir, então a gente tem que ver de onde que vem a sua origem, e nós temos que entender os princípios da oração para que a gente compreenda o que realmente é pedir. Então vamos lá, tem um trecho na Bíblia, não é só ele, mas tem um trecho muito especial na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7, que vai falar exatamente sobre pedir. Basicamente, no versículo está falando assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, se você pedir, lhe será dado. Se você bater, se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, vai se abrir. Então, já foi dada na formação mesmo cristã nossa a ideia de que se você pedir a Deus, Deus vai te dar. Aí você fala, beleza, eu vou pedir para Deus que Deus vai dar. E por que nem ou poucas pessoas recebem aquilo que realmente pediu? E esse é um ponto que é muito interessante. É muito interessante.
As pessoas falam assim, não cai nenhuma folha que não seja da vontade de Deus. Não cai nenhuma folha que não seja da vontade de Deus. Qual é a resposta que normalmente algumas pessoas dão? Inclusive as pessoas que vão para o hospital são vontade de Deus? Porque se você chegar nesse pensamento, então as pessoas hospitalizadas, doentes, que estão sofrendo na miséria, é vontade de Deus. Se é vontade de Deus, então o que ela está recebendo é uma dádiva divina. Então ela deveria ficar alegre. Mas ninguém fica alegre. Você sai andando, bate teu carro, arrebenta tudo. Ah, obrigado, Deus, você destruiu meu carro zero, que eu ainda nem terminei de pagar. Estava sem seguro. Será que isso é vontade de Deus? Por que eu estou explicando isso? Porque confundir o mundo material com o mundo da imagem verdadeira é que traz as distorções dos entendimentos filosóficos religiosos. Porque está falando, Jesus ensinou, se você pedir, será dado. Então por que quando eu peço não me é dado? O que está acontecendo? E é aqui que a gente precisa abrir um pouco. Vamos lá. Primeiro espectro que eu preciso abrir com vocês, o próprio verbo pedir. Nosso tema de hoje é aprenda a pedir. Aprenda a pedir. Gente, é básico, é básico. Vamos imaginar que o universo é um grande restaurante. Você tem que saber pedir. Se você entra num restaurante e não sabe pedir, você vai conseguir comer o que você quer? Você imagina, você entra num restaurante e o garçom chega e fala assim, o que você quer? Aí você, sei lá, arruma alguma coisa para mim. Mas o que você quer? Você quer uma massa? Você quer uma sopa? Você quer algum grelhado? Não sei. Eu quero que você me dê algo que eu goste, mas eu não sei o que. A pessoa não consegue. Imagine você chegar num guichê de uma companhia aérea, quero viajar. Para onde? Tem a menor ideia. A pessoa não consegue emitir o ticket. Porque você ainda fala, tem que ser do meu jeito. Então me fala para onde. Não sei. Escolha, mas escolha acertando o que eu quero. Não dá para pedir se você não souber como pedir. Nós aprendemos isso. Nossos filhos, quando chegam pequeninos, falam, papai, eu quero. Primeira coisa que a gente fala, você quer o quê? Defina para mim o que você precisa para que eu possa lhe atender ou saber se é possível ou não lhe atender. Então é preciso saber pedir. Então esse é o primeiro ponto. Só que não basta só aprender a pedir. Você tem que saber o que é pedir. O que é pedir. E aqui vem, vamos lá, o início dos nossos trabalhos. Vamos lá, o que é pedir? Ó, pedir tem duas concepções. Duas concepções. A primeira é solicitar, basicamente, é solicitar. Solicitar, não, solicitar, né, gente? Solicitar. Solicitar. Você normalmente você solicita normalmente algo que já tem. Já tem. Estou solicitando. Você entra num restaurante e fala assim, você me dá um prato a mais? Por quê? É óbvio que no restaurante tem mais pratos. Então, normalmente, essa ideia de solicitar, ela traz, não quer dizer que é só isso, mas ela traz uma ideia por detrás de que você solicita algo que você já tem, ou já existe, ou é possível. Ou é possível. Isso aqui é uma visão aproximada, viu, gente? O outro sentido de pedir é você suplicar. Suplicar. E é aqui que nós começamos a fazer a pequena diferença espiritual do termo. Você pode entender que solicitar e suplicar tem o mesmo sentido, às vezes só mudando na forma como é feito. Eu vou solicitar. Por favor, você poderia se levantar? Eu posso falar, pelo amor de Deus, se levanta. O efeito seria o mesmo, mas a forma de pedir é que é diferente. Concordam? Sim. Ô, preletor, eu vim para uma palestra espiritual e estou tendo aula de português. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Você pode entender que o pedido é diferente, mas o fim em si é a mesma coisa. Mas aqui que está um pequeno detalhezinho. Quando você solicita, é como se fosse algo que já está à disposição. Quando você suplica, é algo que precisa ser ou criado ou que não lhe foi dado. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender.
Espiritualmente falando, há imensa diferença entre solicitar e suplicar. Porque o solicitar aqui em cima, ele está muito próximo de um outro verbo, que é o de reconhecer. Ele está muito próximo. Eu estou falando espiritualmente. O solicitar, ele está muito próximo de reconhecer. Quando o suplicar, ele está muito próximo de conceder. Olha que interessante. Um está de reconhecer e o outro está de conceder. Por que eu preciso fazer essa separação? Porque mesmo em solicitar e suplicar, a gente ainda fica um pouco próximo. Eu preciso afastar um pouco para que vocês entendam e percebam a gigantesca diferença que existem entre essas duas formas de pedir. Lembre-se, lá está escrito, se você pedir, vos será dado. Por que as pessoas pedem e não conseguem? Porque ao invés delas reconhecerem, elas estão suplicando, elas estão querendo concessões. Qual é a diferença disso? E aí vem um ponto que eu preciso aprofundar um pouquinho sobre a questão da criação. Vamos lá. Na Seichonoe, nós temos uma diferenciação muito clara daquilo que foi criado para daquilo que é projetado. Projetado. Então, o que acontece? Nós chamamos isso de mundo da primeira criação e mundo da segunda criação. Vamos lá. Nós temos várias formas de explicar esse mundo da primeira criação e o mundo da segunda criação. Rapidamente, tentando ser simples em algo que é tão complexo. O mundo da criação é um mundo criado perfeitamente por Deus. É um mundo que não tem falhas, porque ele é a imagem e a semelhança do Pai. Então, o mundo da criação, ele é exatamente como o Pai. Tanto que, na literatura cristã, no Gênesis, e o Gênesis até transcende só, não é uma literatura cristã, porque o Gênesis também é usado pelo judaísmo e é reconhecido como um livro profético também pelo Islã. Então, no Gênesis, capítulo 1, está lá escrito, Deus fez tudo, olhou tudo e disse que tudo era muito bom. Então, Deus criou o mundo, olhou para o mundo e falou assim, passou no teste metro, tá? Muito bom. Então, Deus olhou tudo, está tudo maravilhoso. Então, o mundo é a imagem e a semelhança da criação. A imagem e a semelhança da criação. Se o mundo é a imagem e a semelhança da criação, quais são os atributos do Criador? Deus, ele é infinito, correto? Sim. Correto? Vamos lá. Eu preciso saber que vocês estão comigo, gente. Eu não posso perder ninguém. Então, é infinito, correto? Ele é infinito. Porque se Deus é infinito, o mundo que ele criou também é infinito. Deus também é absoluto, infinito. Deus também é absoluto. Deus também é perfeito, perfeito. Deus também é perfeito. Deus também é eterno. Olha só que interessante. Esses são os atributos do sagrado. Logo, o mundo da primeira criação é como, gente? Infinito, absoluto, perfeito e eterno. Olha que interessante. O mundo da primeira criação, ele é exatamente semelhante ao Criador. Portanto, todos os atributos do Criador fazem parte do mundo da primeira criação. Então, é um mundo infinito, é um mundo absoluto, é um mundo perfeito, é um mundo eterno. Exatamente porque ele é infinito, absoluto e eterno é que ele é perfeito. O que não é perfeito é que não consegue ser eterno, absoluto ou infinito. Então, o mundo da primeira criação é assim. Se a gente for buscar, estou usando a doutrina cristã, o Gênesis, melhor dizendo, só para nos facilitar a compreensão, não precisaria citar.
não está baseado só no Gênesis, está baseado em escrituras budistas, está baseado em princípios muito antigos. Mas é que no Gênesis fica mais fácil para a gente que tem uma cultura formada no cristianismo entender. Mas não precisava, eu poderia só citar isso aqui e passar. Mas no Gênesis a gente consta lá, falando que Deus criou o mundo, tudo perfeito, e criou o homem e a mulher, e fez-se homem, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. E o homem está habitando aonde? O mundo da primeira criação. Se o homem também é a imagem e semelhança de Deus, logo o homem, ele é infinito, absoluto, perfeito e eterno. Aí você fala, então é por isso que a Setionê fala que o homem é um maravilhoso filho de Deus, que não morre, que não adoece, que não vive a pobreza. Sim, porque qual o homem que nós estamos falando? O da primeira criação ou da segunda criação? Da primeira criação. Então o homem infinito, absoluto, perfeito, eterno, ele vive agora o mundo da perfeição de Deus, da primeira criação. A esse mundo perfeito da primeira criação, nós na Setionê temos um nome que nós damos especialmente para ele. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Imagem verdadeira. Quando a gente fala imagem verdadeira, do que a gente está falando? Do mundo da primeira criação. Então nós estamos aqui sentados, fenomenicamente. Nós não temos ainda, ou não manifestamos os atributos da primeira criação. Portanto, esse homem carnal não é o homem da imagem verdadeira. Ainda não. Então, compreender isso te faz separar. Agora vamos explicar a segunda criação para que a gente compreenda ainda mais a grandiosidade que é perceber essa diferença. Vamos lá. A segunda criação é exatamente a tela da projeção. O que é isso? Como é que você enxerga o infinito? Não tem como responder, gente. Vocês estão todos certos. Não tem como responder. Como é que você enxerga o infinito? Não tem como. Por quê? O infinito transcende tempo e espaço. Para que você consiga enxergar, você precisa limitar, você precisa delimitar. E esse processo de delimitação faz com que o infinito passe por um processo que nós chamamos de processo de projeção no tempo e espaço. Então, a projeção tempo-espaço pega o que é infinito e transforma em finito. Então, a segunda criação, que é o mundo da projeção, que é o mundo da percepção, ele é infinito? Ele é finito. Você consegue ver. Você vê início e vê fim. Então, ele é finito. Não precisava nem ver o fim. Só de ver o início, você já sabe que teve um início, então ele é finito. Ele é absoluto? Não. Ele toda hora muda e ele pode acabar. Então ele não é absoluto, ele é relativo. Ele é relativo. Ele é perfeito? Você vê, exatamente porque ele é finito e ele é relativo, ele não pode ser perfeito. Então ele é imperfeito. Ele é eterno? Não. Ele é, vamos dizer, passageiro. Obrigado. Passageiro. Então, o mundo da segunda criação é um mundo em que ele é relativo, ele é provisório, ele é passageiro, ele é um mundo de constantes transformações. Esse mundo da segunda criação também não precisava citar a Bíblia, mas trazendo-a como fonte para mostrar que há a explicação tanto do mundo da primeira criação como da segunda criação, está no Gênesis capítulo 2. No capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Olhou para tudo e disse, tudo está muito bom. E no sétimo dia descansou. Quando começa o capítulo 2, você vai ver, ele começa a descrição da criação do Jardim do Éden. E no Jardim do Éden, ele cria novamente o homem. Consta lá que ele pegou o pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e fez-se Adão. E Adão era perceptível e Adão não era perfeito. Porque Adão sentiu solidão e para dar a Adão a felicidade da companhia, tirou-lhe a costela e dela fez Eva.
Mas eles não eram perfeitos, eles eram desobedientes. Deus construiu um jardim maravilhoso e botou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele falou, vocês podem fazer tudo, menos mexer na árvore do conhecimento. O que eles fazem? Vão lá na árvore do conhecimento comer a maçã. Trocaram paraíso por uma maçã. Então, ou seja, não são perfeitos. Tanto que, quando eles se percebem nus, eles sentem vergonhas, se cobrem e, pelos atos que eles fazem, eles são expulsos do jardim do Éden. Então você fala, que paraíso é esse que já nasce na imperfeição? Não é o paraíso da infinitude, é o paraíso da finitude relativística. Então, ou seja, o mundo da segunda criação é um mundo transitório, é o mundo da imperfeição. Quando nós compreendemos isso, a gente fala, então, peraí, eu estou entendendo então, começando a entender. Então, quer dizer que eu consigo, ao mesmo tempo, estar nos dois mundos? Exato. Ao mesmo tempo que você está no mundo da primeira criação, você também está no mundo da segunda criação. Porque o mundo da primeira criação é o mundo da sua imagem verdadeira, que está no seu âmago. E o mundo da segunda criação é o que está projetado pela força da sua mente. Então, o mundo da primeira criação, você é sagrado. E no mundo da segunda criação? Depende da tua mente. Se sua mente estiver purificada, você vai estar mais próximo do sagrado. E se não tiver, aí vai estar na bagaceira total. Aí o que acontece? Quando chegam para você e falam assim, basta pedir, a pergunta é, pedir aonde e como? É aqui que vem o princípio da oração. As pessoas saem fazendo oração, mas elas, sem compreender isso aqui, elas não sabem o que elas estão pedindo, como elas estão pedindo e até para quem que elas estão pedindo. Porque se você acredita num Deus déspota, você tem que pedir com muito cuidado. Se o Deus que você acredita, ele tem um transtorno assim de bipolaridade, ele tem um burnout, você tem que tomar cuidado. Porque se ele estiver naquele dia, tu vai para o inferno. Então você tem que saber chegar. Então você fica com medo. Você tem medo. Você tem preocupações. Por quê? Você não sabe, afinal, o que está acontecendo. Agora, quando você consegue entender o mundo da primeira criação, quando você consegue entender o mundo da segunda criação, e dentro dessas realidades você tem a percepção do que realmente é, ou o que realmente existe, você compreende. Olha que interessante. Exatamente porque se confunde isso aqui, é que se confunde como pedir. A confusão do que pedir está diretamente relacionada à confusão do que você tem aqui. Aí eu volto àquilo que eu falei no início. Se você acredita que o mundo da segunda criação é um mundo feito como Deus quis, você começa a ter medo. A origem do medo está na confusão de quem realmente você é e da onde que você veio. Na Seitonei a gente afirma categoricamente, o mundo da primeira criação é o mundo de Deus. E o mundo da segunda criação é de quem? É do capeta. Não tem nada disso. O mundo da segunda criação é de quem? Dos seres. Da mente. O mundo da segunda criação é o mundo da mente. É o mundo da mente, é o mundo da projeção. O mundo da primeira criação, ele passa pelo filtro mental e manifesta-se. De acordo com o que está no filtro mental, é que a manifestação vai ter uma forma. Então observa, por que nós somos do jeito que nós somos? Por que a gente é assim, com esse corpo? Por quê? Qual foi o motivo de eu ter vindo com os cabelos do jeito que eu veio? Por que eu vim com esse rosto? Por que eu vim com a minha estatura, com o meu peso? O que aconteceu? A ciência vai te falar, genética. Ok, o que determinou os cromossomos se dividirem daquela forma? Pô, se aquele cromossomo tivesse dado uma melhoradinha, meu olho era azul. Desse mais uma melhoradinha, eu via que nem o Tom Cruise. Ajudava bem mais, ué. Mas por que o meu, de repente, não precisa caprichar tanto, não. Deixa esse daí daquele jeitinho, não tem problema não, vai ter que aprender a lição. Por que dividiu daquela forma? Aí a gente compreende que por detrás da formação da vida, por detrás da formação do corpo, existe uma sabedoria que não é o acaso. Aonde está essa sabedoria? Na mente. É a mente que rege. Essa mente é muito mais complexa do que a mente consciente. Quando a gente fala mente, a pessoa pensa, não, mas eu só tenho bons pensamentos na minha mente. Quem falou que tua mente se resume ao que você consegue reconhecer?
Tua mente é muito mais complexa, muito mais complexa. Para você ter ideia, nós temos 5 corpos que simultaneamente se sobrepõem. 5 corpos. Só para a gente ter aqui, abrir um parênteses aqui, para a gente ter um aprendizado um pouquinho mais aprofundado. 5 corpos. 3, 4, 5. O corpo mais externo é o corpo carnal. É o mais pesado, é o mais denso, é o mais suscetível. Ele é o resultado de um monte de coisa. O corpo que fica entre o corpo carnal e o corpo astral é o corpo etérico. Aqui é o corpo astral. O corpo astral é o corpo de vibração mais elevada. É esse corpo que você manifesta quando você vai para o mundo espiritual. Então, quando você falece, quando você morre, quem vai se desintegrar no cemitério é o seu corpo carnal e o seu corpo etérico. O corpo etérico ele funciona como um amálgama que encaixa o corpo carnal ao corpo astral. Quando você tem problemas nesse corpo espiritual, você pode desenvolver inclusive doenças psiquiátricas. Então, algumas situações, elas são exatamente decorrentes da destruição que as pessoas fazem do seu corpo etérico. O corpo etérico também se encontram as emoções. Então, emoções muito fortes, elas vibram positivamente ou negativamente o seu corpo etérico. O corpo astral é o corpo que você vai viver no mundo espiritual. Então, quando uma pessoa fala, eu vi um espírito, o que ela viu? Ela viu o corpo astral de alguém. Nós temos corpo astral, portanto, nós também somos espíritos. E acontece de espíritos do mundo espiritual ter medo de ver gente. Então, aí chega o espírito assim, mamãe, hoje eu vi uma pessoa encarnada, ai meu Deus do céu. Então, o que acontece? Por quê? São apenas vibrações que se diferenciam. Abaixo dele nós temos o corpo espiritual, que é um corpo extremamente sublime, ele é um corpo muito maravilhoso, ele está assim numa vibração muito grande de amor, e por fim, o corpo da imagem verdadeira. Quando a Seichonoe fala da imagem verdadeira, da essência, ela está falando desse corpo. Esse corpo é o único dos 5 que não é material. Todos os outros são materiais. Então, o corpo da imagem verdadeira é o único corpo que está acima da própria criação mental, da própria projeção mental, melhor falando. Todos os demais estão se submetendo. A sua mente, boa parte, a grande parte da tua mente, está no corpo astral. Você não tem nem ideia do que está lá dentro. Você não tem nem ideia. Então, quando a gente fala, precisamos corrigir a mente, ela não está falando da mente pequena que está no corpo carnal. Ela está falando da mente da totalidade que está também no corpo astral. É por isso que você mantém individualidade quando você morre. Se a mente tivesse só no corpo carnal, você resetava, meu filho. Você ia chegar no mundo espiritual. Bota aí um novo programa aqui. Tudo que ele tinha morreu. E olha que interessante, como é que isso é atual. Vocês sabiam que todas as células do corpo trocam? Trocam. Então, à medida que você vai vivendo, todas as suas células morrem e elas são trocadas. Isso inclui as suas células cerebrais. Ora, onde que fica a sua memória? Se ela está gravada apenas numa célula, o dia que essa célula morrer, acabou a tua memória. Mas por que as memórias continuam? Pletor, tem muita coisa que eu já esqueci. Mas você não esqueceu de você. Você sabe as suas características. Você conhece muita coisa sua que você vai carregar por toda a sua encarnação. E por que isso acontece? Porque as suas memórias e aquilo que lhe é extremamente necessário está aqui. Professor, mas tem pessoas que sofrem acidentes na cabeça e perdem a memória. Na verdade, não é que elas perderam a memória. Elas perderam a capacidade do corpo carnal a receber as informações do corpo astral. Mas continua tendo, só não tem como acessar. É como se fosse o seguinte, está sendo transmitida a música pela rádio. Você quebra o rádio. Tem como ouvir música? Não, mas a música continua existindo? Sim. Mesma coisa. Então, se eu danificar o meu cérebro, eu só vou quebrar o rádio. Mas a transmissão, ela continua. Continua. Então, quando a gente compreende isso, a gente fala, que interessante. Como é que eu estou vivendo o mundo da criação? O corpo da imagem verdadeira. E onde é que eu estou vivendo o mundo da mente? Nos 4 outros corpos
que nos compõem. Então são 5 ao mesmo tempo. Olha que coisa boa. Quem chegou aqui achando que não tinha nada, já está saindo com 4 corpos aí a mais. Olha que legal, já sai cheio de corpo aqui, olha que bacana. Então o que acontece? Você tem uma infinidade de coisas muito complexas que nós precisamos compreender. E por que eu estou explicando isso tudo? Porque se você entender o que é o pedir, você vai saber exatamente como orar. Como orar. Então vamos lá. Como é que funcionam os corpos, gente? Por vibração. O que isso significa? Porque nós precisamos fazer com que eles atinjam determinadas frequências. E essas frequências vão possibilitar as transformações. Só que à medida que vai ficando denso, isso vai mudando, vai ficando mais difícil. Então, enquanto que no corpo astral basta pensar, no corpo carnal nós precisamos fazer. Fazer. Por isso que as coisas não aparecem assim. O que nós precisamos fazer? Você levanta e fala, eu quero um pão com manteiga. O que você vai ter que fazer? Pegar o pão, passar manteiga e comer. Se você não fizer isso, o pão com manteiga não vai aparecer dentro da sua barriga. Exatamente porque o processo do corpo carnal ele é mais demorado, a gente não compreende como é feito o processo da vibração da oração. Então a gente começa a achar que as coisas acontecem por acaso. Por acaso. A gente começa a achar que as coisas simplesmente surgem. E aí vem as doutrinas da sorte, do acaso, da fatalidade e tudo mais. Então, precisamos compreender isso. Voltando um ponto aqui. Se você acha que Deus participa da criação, da segunda criação, você começa a observar, primeiro aspecto, o mundo não é justo. Por que o mundo não é justo? Porque o mundo depende da conjunção de mentes. E a soma disso vira uma farofa. Então, imagine 7 bilhões de mentes. 8 bilhões. Depois do carnaval, 8 bilhões e meio. Então, você imagina, 8 bilhões e meio de mentes pensando. A soma disso é que vai virar a realidade que nós conseguimos enxergar. As pessoas agora estão pensando positivo ou negativo? O que vocês acham? Talvez mais negativo, mas a soma disso é que vai gerando as consequências. E isso vai desde do macro ao micro. A soma daquilo que você pensa é que vai dar o resultado da manifestação da tua vida. Ah, preletor, mas eu só penso positivo. Isso é o que o seu corpo carnal acha. E o teu corpo astral está pensando o quê? E esse que é o ponto. Por isso que a gente faz aquele desenho do triângulo, em que 5% é o consciente e 95% é o subconsciente. Onde é que está o subconsciente nosso, gente? Onde é que está nosso subconsciente? Vamos lá. Onde é que está nosso subconsciente? Onde é que está, gente? Muito bem, vocês estão acompanhando bem, gente. Onde é que está o nosso subconsciente? No corpo astral. Onde é que está seu consciente? No corpo carnal. É por isso que a gente fala assim, ó, tem coisas na sua mente que você desconhece. Ah, não, preletor, eu nunca pensei em ficar doente. Beleza, você nunca pensou em ficar doente. No corpo carnal você não quer ficar doente, mas no corpo astral você tem todos os pensamentos para sintonizar com doença. Acaba manifestando. Por isso que quando transforma a mente, muda o corpo carnal. Por causa disso. Quando você muda o que você vibra, muda aquilo que vai sendo manifestado, porque vai vibrando de dentro para fora até manifestar. Até manifestar. Ora, se você confunde o mundo de Deus com o mundo da mente, e você acha que Deus que cria isso daqui, o mundo se torna injusto. O mundo da mente, ele não é um mundo de justiça perceptível. A justiça está por debaixo, porque ele vai te entregar exatamente o que você pedir. Ele vai te entregar o que você pedir. Então, como ele é um mundo que ele manifesta aquilo que você pede, ele é um mundo de início que você observa e você fala, não é justo. Onde você vê pessoas boas adoecendo e pessoas más gozando de boa saúde, de boa provisão. Aí você fala, não é um mundo justo. Mas se você for compreender o que está por detrás, você entende. Não, é um mundo em que entrega aquilo que nós pedimos. E mais, se você acha que Deus que comanda o mundo da segunda criação, então todas as infelicidades têm chancela divina. E aí que vem um problema. Por quê? Se o mundo está dando desgraça por vontade de Deus, como é que eu tenho que pedir para Deus para tirar a desgraça? Presta sua atenção. Tudo que Deus manda é uma bênção.
Alguém vai falar diferente disso? Alguém vai falar diferente disso? Não vai. Então foi Deus que te quis doente. Você tem duas opções. Ou você se aceita ou você se rebela. Mas se eu me rebelar, eu estou indo contra Deus. Se eu estou indo contra Deus, eu também estou agindo errado. E aí as pessoas, para tentar encaixar esse pensamento, o que elas fazem? Elas começam a pedir em forma de súplica. Ó Deus, eu sou um ser imundo e desprezível. Apesar de eu merecer toda a desgraça, por favor, me conceda uma bênção. Qual é a forma de orar normalmente que as pessoas têm? Faz aquela cara de cachorro pedinte, aquela cara de sofredor. Deus, me dá. Por quê? Porque acredita que Deus está aqui, ó, nessa bagunça aqui. Está achando que Deus está nessa micareia aqui, ó. Que é tudo passageiro, que é tudo finito, que é tudo infinito. Então ela não consegue compreender que o pedido dela não é um pedido de provisão, é um pedido de pobreza. Exemplo, Deus, por favor, me dá dinheiro. O que você está querendo afirmar com essa frase? Deus, me dá dinheiro. Que eu não tenho dinheiro. Que eu não tenho dinheiro. Por isso que Deus precisa me dar. Deus me dá dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Deus me dá um casamento, porque eu não tenho casamento. Deus me dá amizade. Deus me dá chance. Tudo que você pede com essa percepção, você está afirmando para você que você não o tem. Então, a oração, o pedir de súplica e que alguém lhe conceda alguma coisa da qual você não tem ou não merece, é uma oração equivocada, porque é uma oração que está reconhecendo o mundo da segunda criação como um mundo verdadeiro. Gente, tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Isso aqui muda. Isso aqui muda o quê? De acordo com a mente. Se na mente eu reconheço o que eu não tenho, adivinha o que manifesta? O que eu não tenho. Por isso que a oração, ela não pode ser uma oração de súplica. Deus me dá saúde. Se você fala Deus me dá saúde, você está afirmando para a sua mente que você não tem saúde. Que você não tem saúde. Você precisa reconhecer o que existe. O que é que existe, gente? O mundo da primeira criação. No mundo da primeira criação, é tudo infinito? É tudo absoluto? É tudo perfeito? É tudo eterno? É tudo próspero? Sim. Então, se eu descobrir que o mundo da primeira criação é próspero, onde é que está a provisão do mundo da primeira criação? Onde é que está o mundo da primeira criação? Na imagem verdadeira. E onde é que está a imagem verdadeira? Dentro de você. Olha que legal. O mundo da imagem verdadeira está dentro de você. É por isso que a gente afirma que Deus está em todos os lugares. Porque se Deus não estivesse dentro de você, não era infinito nem absoluto. Ora, se Deus está dentro de você e Deus é o infinito, absoluto, perfeito, eterno, o infinito, o absoluto, perfeito, eterno encontra-se no seu interior. Então, como é que você faz para pedir para que esse infinito se manifesta? É quando você reconhece que ele existe e você solicita aquilo que lá já lhe foi dado. É por isso que Jesus Cristo ensinou: aquilo que pedires, Deus já sabe que você precisa. Como é que ele já sabe que você precisa? É porque ele está dentro de você e você já tem acesso. Orar não é pedir para Deus criar. Orar é reconhecer que Deus já fez e você só precisa acessar. E como é que você acessa? Mudando a projeção. É diferente. Então, como é que você faz uma oração de provisão? Deus, exatamente porque eu já sou rico, eu vou manifestá-la. Como é que a gente ensina a rezar na Seitonê? Deus, muito obrigado, eu já sou rico. Ah, preletor, eu repito isso e não manifestou nada. Você está precisando sentir, então. Sentir. E como é que a gente faz? Temos inúmeros expedientes para nós começarmos a nos sentir ricos, prósperos, felizes, harmoniosos. Quando nós usamos esses expedientes e a nossa mente reconhece, o mundo da projeção, que é o mundo da mente, ele passa a refletir o que é o mundo da perfeição, que é o mundo real, que é o mundo da criação.
E aí a vida começa a mudar. Então olha que interessante, a pessoa chegou, muitas vezes, tem que fazer a repetição até você vibrar aquilo, vibrar. Tem uma experiência que eu sempre falo para fazer, chega na frente do espelho, se olhe no espelho e repita para você, sou bonito ou sou bonita? Qual é a reação que normalmente a gente tem? Vontade de rir, não é verdade? Cara, que mentira, velho. Que conversa fiada. Você chega na frente do espelho e fala assim, sou bonito. Aí você vai olhar assim. Se for na hora que você acordou, aí que você ri mesmo. Aí você fala assim, não sou bonito. Por quê? Qual é a ideia que está gravada dentro de você? Que você não é bonito. A mesma coisa com inteligência, a mesma coisa com provisão, a mesma coisa com talento. É muito interessante, gente. Pessoas altamente talentosas, bonitas e capazes sofrem de complexos de inferioridade assim, deturpadores. Por quê? Porque o reconhecimento delas não reflete aquilo que realmente está projetado. Então, como a pessoa tem uma visão equivocada, ela acaba manifestando na vida dela aquilo que ela reconhece. Tem pessoas que são extremamente talentosas e elas acham que são incapazes. E a incapacidade vai ser a projeção da vida dela. Por quê? A mente, ela age de acordo com o que é reconhecido. Então, na Seitonê a gente utiliza. A pessoa chegou para conversar com o preletor e falou assim, preletor, eu estou com um problema, por exemplo, no joelho. E ela só reconhece o problema no joelho. Ela chega a se sentir aleijada pelo fato do problema do joelho que ela tem. E o preletor fala, olha que interessante, você não tem problema em nenhum outro órgão do seu corpo. E você foi incapaz de agradecer nenhum outro órgão. Na hora que a pessoa passa a agradecer todos os órgãos do corpo, o que ela começa a reconhecer? Que ela tem saúde. Porque de tudo que ela tem, só uma coisa que não está funcionando. Aí como ela muda do foco para que não está funcionando e passa a ter o foco naquilo que está funcionando, muda a mente dela e a saúde acaba se restabelecendo. Não é nenhum nem outro, não. São vários casos de curas dentro da Seitonê usando esse método. Quando você muda o foco daquilo que você está olhando. A mesma coisa com o trabalho, a mesma coisa com o relacionamento, a mesma coisa com tudo. Tudo quando você muda o foco, você consegue extrair aquilo que é positivo, mudou a tua vibração, você muda o teu corpo astral, vai mudando o sentimento do corpo etérico, manifesta no corpo carnal. Então, a maneira correta de pedir é reconhecendo o que você já tem, que é o mundo da imagem verdadeira. Por que a gente faz meditação Shinsokan? Por que a meditação Shinsokan é tão importante? Que a meditação Shinsokan é a prática que mais reconhece o mundo da primeira criação. Quando a gente começa a prática, a gente fala, estou aqui no mundo da imagem verdadeira, o mundo de infinita sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Tudo isso já está dentro de você aqui e agora. Por mais que não esteja manifestado no mundo da segunda criação, no mundo da primeira criação está tudo dentro da gente. E é esse tudo que está dentro da gente é que a gente vai reconhecer e agradecer. E quanto mais você reconhece e agradece, mais se manifesta. Então, pedir não é você chegar em um minutinho do dia e falar assim, Deus, eu quero riqueza. Não adianta se você estiver vibrando 23 horas, pobreza. Você precisa fazer com que todo o seu ser vibre riqueza. E como é que você faz para todo o seu ser vibrar riqueza? Quando você reconhece que toda a riqueza já está dentro de você. E riqueza, gente, é muito mais do que dinheiro, viu? Dinheiro é um dos pequenos aspectos. É você reconhecer o todo. E o reconhecimento do mundo da primeira criação vem por meio das práticas religiosas e espirituais, em especial a meditação, e mais especial ainda na meditação Shinsokan. Por isso que a meditação Shinsokan não é uma meditação para relaxamento do corpo carnal. Não é uma meditação para você, eu preciso dormir, então vou fazer a meditação. Não, a meditação Shinsokan é uma prática ativa de reconhecimento do mundo da primeira criação, a fim de que você corrija toda a sua mente, toda a extensão da sua mente, para que o mundo da segunda criação manifeste aquilo que é perfeito e maravilhoso, que é eterno, infinito, absoluto e maravilhoso. Olha como é que é profundo. Aí você fala, caramba, eu não sabia que a gente tinha que entender como pedir. Sim, porque se você entra num restaurante e pede um café, não vai vir um milkshake. Não vai vir. E as pessoas ficam pedindo café querendo milkshake e pedindo milkshake querendo café. E não vem. Por isso todo mundo se bate.
Se você for observar no mundo, tem mais pessoas com desejos não atendidos do que atendidos. Tanto que a pessoa que tem um desejo atendido, a gente chama de milagre. É tão na exceção que a pessoa que tem um desejo atendido, a gente chama de milagre. Porque a regra é ninguém ter desejo atendido. Por quê? Porque a gente não pede correto. A gente fica pedindo errado, acreditando que um Deus vai ser clemente, porque a gente não merece. Ah, Pletor, eu sou pecador. Deus não criou pecado. Gente, o pecado está aqui? Pecado está aqui? Não. Na sua essência você é pecador? Não. O que é o pecado? É quando você pega o ser da segunda criação e encobre e não deixa manifestar o Deus da primeira criação. Isso que é o pecado. O pecado é o encobrimento. Se você retira o encobrimento, você vai ver a essência. Então o pecado não tem natureza real. Ele não tem. Jesus não veio aqui para vou arrancar os seus pecados. Ele não pegou e arrancou o pecado de ninguém. O que ele mostrou? Que você é filho de Deus. E quando você conscientiza da sua verdade, filho de Deus, o pecado se extingue. Por que até hoje o pecado realmente não foi erradicado da terra? Por causa da consciência equivocada. Você vê, o pecado já estava dominando a terra. Deus inundou tudo, deixou só a arca de Noé lá com os bichos. Todo mundo desceu na terra e começou tudo de novo. Aí manda o filho, mata o filho, detona tudo e continua de novo. Por que continua de novo? Porque o pecado não é algo que você pega e joga fora. O pecado é simplesmente a concepção equivocada de que você não está na primeira criação. Você não está na primeira criação. E quando você volta à primeira criação, não há pecado. Porque ele não é criação de Deus. Só existe o que é criação de Deus. Deus não criou doença. Então a doença que você está manifestando não é vontade de Deus. É a sua mente. Aí a gente começa a observar a nossa mente com bastante sinceridade. Você vai ver os pensamentos, sentimentos, o tanto de podridão que a gente carrega. Isso vai se manifestar, gente. Então a oração é aquilo que a gente vibra. Quer mudar a oração? Aprenda a pedir. Como é que você pede? Reconhece a sua natureza divina. Reconhece a sua natureza divina. Legal, não é, gente? Bem bacana e bem profundo como a gente está abordando a questão de pedir, e a gente percebe o quanto que é importante a prática da meditação Shinsokan. Por que a meditação Shinsokan é tão importante e eu bato tanto nessa tecla? Porque a meditação Shinsokan é a oração que tem o pedido mais correto. É o mais correto. Porque o que você está pedindo? Deus, eu sou vida. Eu sou eterno. Eu sou perfeito na minha essência. E é isso que eu vou manifestar. É o pedido correto, gente. É o pedido correto. Pletor, da onde que eu tiro o estímulo para superar as dificuldades? É quando você descobre quem você é. Pletor, da onde que vai manifestar as coisas? Quando você descobrir quem você é, elas vêm de forma natural. Natural. Um exemplo, passei minha vida inteira procurando minha alma gêmea. Não deu certo em nenhuma. Na hora que eu parei de procurar no mundo da mente e passei a buscar o mundo de Deus, como? Na harmonização, eu fui me harmonizar com meu pai, eu fui me harmonizar com a minha mãe, eu fui me harmonizar com a minha família, a alma gêmea veio naturalmente. Não precisa mais procurar. Bateu. E nesse bateu há uma construção de toda uma vida maravilhosa, que agora, no finalzinho do mês de janeiro, eu completei 18 anos de casado. Olha que coisa maravilhosa. E em harmonia, o que é principal, porque 18 anos arrastado tem gente que consegue. 18 anos em harmonia já é mais difícil fazer. Por que você consegue isso? Porque foi mudado o foco. Eu saí daqui e fui para cá. A mesma coisa em todas as outras áreas. Eu fui crescer profissionalmente, eu fui me transformando em vários aspectos, como? Quando eu comecei a buscar o mundo da primeira criação. O que começou a se tornar prática obrigatória no meu dia? Meditação, Shinsokan. E as coisas começam a transformar. Aí quem olha fala, você deu sorte. É porque você nasceu abençoado. Isso daí, gente, é para quem não entende. Todo mundo nasceu abençoado. Se você está nesse mundo, você tem a vida de Deus. Então você é abençoado. A diferença não é quem é abençoado ou quem não é abençoado. É quem aprende a manifestar as bênçãos e quem não aprende a manifestar as bênçãos. É isso que é o verdadeiro pedir. Se a gente aprende a pedir, com toda certeza o mundo vai se transformar. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa prática da meditação Shinsokan. Muito obrigado, muito obrigado.
Uma reverência. Muito obrigado. Todos podem sentar e assumir a posição de oração, na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, formando um equilátero perfeito, porque quando você fica nessa postura, você não tensiona os ombros. A coluna ereta permite uma maior concentração mental. Então, quando você está ereto, você está numa postura que não só facilita a respiração, permite que a respiração passe de maneira mais suave, de maneira mais fácil, como você também corrige a postura e faz com que a postura, a sua postura da coluna faz com que os seus ombros também fiquem melhor acomodados para que a prática seja muito mais prazerosa. Olhos fechados, porque a gente não vai olhar o mundo carnal. Lembremos, o mundo que a gente enxerga é o mundo da segunda criação. Para onde é que a gente vai jogar nossa mente? Para o mundo da primeira criação. Por isso que os olhos são fechados. Olhos fechados, respiração profunda e semblante alegre e feliz. Nós vamos exatamente agora adentrar no mundo da imagem verdadeira, que é o mundo da criação. Vamos lá então? Respiração profunda. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Eu, neste sublime mundo da grande harmonia, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus é composta pelos seus 6 atributos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. E visualizemos todos esses atributos envolvendo todo o nosso ser em forma de luz. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus
Flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes aqui, queiram ficar em pé novamente, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Dever de casa são os exercícios que a gente faz durante a semana para nos ajudar a estar sempre com a mente positiva e pensando na verdade aqui estudada. Então vamos lá. Dever de casa dessa semana. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan ela é importante exatamente porque ela nos possibilita a estar sempre visualizando o mundo da primeira criação. Segundo, nós podemos repetir frases ou fazer mentalizações. Para essa semana nós vamos repetir isso aqui. Sou feliz, sou próspero, sou harmonioso, ou harmoniosa, né? Deixa eu botar aqui. Sou harmonioso, sou bondoso, sou bondosa, sou filho de Deus ou filha de Deus. Então nós vamos repetir essa frase. Observa só. Pode colocar também, vamos colocar aqui sou saudável também. Aqui, ó. Sou saudável, bem lembrado. Aqui você pode colocar um monte de coisa. Então, ó, sou feliz, sou saudável, sou próspero, sou harmonioso, sou bondoso, sou filho de Deus. Olha que interessante. Esse reconhecimento, você está fazendo o correto pedido. Você está acessando o que você tem para você fazer com que ele se manifeste. É como se você já tivesse isso aqui tudo dentro do seu depósito espiritual. Tudo isso aqui já está dentro de você e você vai pedir porque você vai acessar, porque já ali é seu. Então, você já é feliz, você já é saudável, você já é próspero, você já é harmonioso, você já é bondoso, você já é filho de Deus. Você só vai acessar. Então, nós vamos repetir. Sou feliz, sou saudável, sou próspero, sou harmonioso, sou bondoso, sou filho de Deus. Quanto mais você repetir, mais você vai vibrar. Quanto mais você sentir, mais você vai gravar. Quanto mais você gravar, você vai manifestar. Então, o caminho é esse. Por que a gente coloca a repetição? Porque falar uma vez só não vai ter o mesmo efeito de você falar um monte de vez, repetir um monte de vez, sentir um monte de vez, vibrar um monte de vez e gravar um monte de vez. Então, por isso que a gente repete. Então, vamos colocar aqui um número, gente, mínimo. Você pode fazer o quanto você quiser. Vamos botar aqui 50 vezes. 50 vezes por dia, você vai repetir. Sou feliz, sou saudável, sou próspero, sou harmonioso, sou bondoso, sou filho de Deus.
50 dias. Precisa fazer tudo de uma só vez? Não. Pode fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Você coloca aí do jeito que você quiser. Tudo bem, gente? Então eu quero agradecer muitíssimo o carinho, a paciência, a presença de cada um dos senhores e das senhoras aqui. A você de casa, meu muito obrigado. Receba meu beijo no coração. E se você gostou, curta, compartilhe, porque você ajuda a dar importância ao vídeo, além de você fazer um grande ato de caridade, que é levar essas palavras da verdade para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado. Feliz semana, beijo no coração e até segunda-feira, semana que vem. Muito obrigado.